Nós assistimos há pouco tempo atrás um discurso aqui, senador Anastasia, da senadora Vanessa, que eu considero muito interessante, porque eu vi a senadora Vanessa reconhecendo que atravessamos uma crise econômica. Até pouco tempo atrás, os parlamentares da base de apoio não reconheciam crise nenhuma. Quando eu aqui mais de uma vez falei em crise, publiquei, escrevi, era tratado como pessimista, Cassandra. Não havia, senador Medeiros, o reconhecimento de que o Brasil caminhava para uma crise muito profunda. Mas ela ainda não reconheceu aqui a crise política. Ainda tratou a crise política como sendo algo criado pela oposição contra a presidente Dilma. Há uma crise mais do que política, a meu ver. Nós estamos vivendo o esgotamento de um modelo do país. O esgotamento de um modelo que vai além do governo atual, que vai atravessar o próximo governo, seja ele substituindo a presidente Dilma agora, seja esperando o fim do seu mandato. Há 20 anos, nós temos algo muito positivo no Brasil. É um modelo que atravessou o presidente Itamar, Fernando Henrique, Lula, primeiro mandato da presidente Dilma, que tem 4 pilares, a meu ver. O compromisso com a democracia. Está se esgotando, senador Anastasia. Está se esgotando porque ele não está conseguindo dar respostas aos problemas que o país enfrenta democraticamente. Temos que reconhecer, começam a aparecer faixas pedindo a volta de militares. Isso é uma prova de esgotamento. Aqui ao lado, a 15 ou 20 metros, está o juiz Moro. O juiz que está aqui sendo elogiado, como deve ser, felizmente a gente tem o Moro, que está prendendo políticos. Isso é um esgotamento. Felizmente está acontecendo, mas é um esgotamento, é uma crise profunda que a gente atravessa. A democracia, como ela está aí, nós aqui não estamos dando a resposta para enfrentar esse problema, esse momento. Tanto que aqui alguns falam impeachment, aí outros dizem que não tem argumentos legais ainda. Mas os que não defendem impeachment sabem que não dá para continuar o governo como está aí por mais 3 anos e meio, e a gente fica sem saber como será. Está se esgotando, sim, outro pilar desses últimos 20 anos, que é a estabilidade monetária. Vamos ter 2 dígitos de inflação, provavelmente. E aí ninguém controla mais, senhor José Agripino. Está esgotando. A ideia da estabilidade monetária, construída com o Plano Real, para surpresa de muitos e oposição até do PT na época, esse pilar está se esgotando. A maneira como ela foi mantida, não está dando resposta. O terceiro pilar positivo na sociedade brasileira, que são os programas generosos de transferência de renda, que começam desde o Sarney. As pessoas esquecem, de maneira simples, com leite, que Itamar consolida, que Fernando Henrique lança com o nome de Bolsa Escola para 4 milhões, que Lula leva para 12 milhões, se esgotou. Se esgotou em primeiro lugar porque a inflação está corroendo. Desde o último aumento da Bolsa Família para hoje, 15% pelo menos já foi corroído do valor. Não dá para aumentar mais o número de famílias com Bolsa Família. E, sobretudo, o esgotamento que vem de que ela não deu a porta de saída para que as famílias não precisem mais da Bolsa Família, que era a ideia inicial quando Fernando Henrique começou vinculando a educação. E o outro esgotamento, o outro pilar que se esgota, é o crescimento econômico baseado apenas, ou sobretudo, na indústria metalmecânica e no agronegócio. Está se esgotando. Já não responde mais às exigências, senador Fernando, do mundo moderno. Temos que ter uma economia de alta tecnologia, temos que ter uma economia sustentável ecologicamente. Pois bem, é mais do que uma crise econômica, uma crise política, é um esgotamento de um tempo. Como a gente teve em 64, foi um esgotamento, como teve em 30. E a saída disso? Aí é que vem, talvez, o pior dos momentos. Nós não temos tido imaginação para encontrar um rumo novo, um modelo alternativo que enfrente, inclusive, a crise política
de um governo sem credibilidade e a crise econômica de um governo sem projeto. E aí é o que eu queria concentrar a minha fala, com uma pergunta: onde estão os governadores, senador José Agripe? Onde estão os governadores de hoje? Em 64, eu era muito jovem, mas vi, quem fez a saída, de um lado era Lacerda, Magalhães Pinto, do outro lado era Reis, Leonel Brizola. Esses eram os nomes do momento, eles que davam rumo para a gente, mais do que aqui dentro dessa casa. E agora? Onde é que estão os nossos governadores, que eu não vejo eles falando da crise que atravessamos? Por um lado, porque estão tão mergulhados na crise financeira de seus estados, como no Rio Grande do Sul, como no Distrito Federal e como nos outros estados também, que eles não têm tempo de ver além da fronteira do seu estado e além dos livros da contabilidade do seu secretário da Fazenda. Na verdade, é capaz da gente dizer que hoje a gente não tem mais governador, a gente tem secretário da Fazenda. Todo governador hoje é um secretário da Fazenda. Mas eles precisam entender que só através da contabilidade eles não vão encontrar saída. Só dentro dos limites da fronteira do seu estado eles não vão encontrar saída. A saída virá de uma alternativa nacional, de uma alternativa ao governo que aí está, até mesmo com ele ou sem ele, ou melhor, com ela ou sem ela, mas um outro governo, e através de um novo rumo para o país. E eu lamento dizer, e eu tenho estado com governadores ultimamente, mas eu lamento dizer que não estou vendo os nossos governadores com um protagonismo na crise histórica que o país atravessa e que sem eles fica difícil, porque aqui dentro a gente não vai encontrar sozinho. E vejo aqui alguns ex-governadores, como eu também, pelo menos 4 aqui na minha frente, comigo 5, e eu não vejo a geração atual de governadores presente, dizendo, é preciso encontrar um novo rumo. O caminho pode ser esse. Nem que eles se encontrem juntos, não todos 27, mas alguns, e falem para o presidente, presidente, a senhora precisa mudar. Ou alguém vai ter que dizer que precisa mudar a presidente. Mas eu queria que isso aqui ficasse como um chamamento aos governadores. Onde estão os governadores do Brasil nesse momento dessa profunda crise histórica que nós atravessamos, que nós não estamos vendo? Tive recentemente com um dos mais notáveis, que eu gosto muito, ele está preocupado, mas não dá o salto. Liguei para outro, está preocupado, mas não dá o salto, estão amarrados, presos do seu dia a dia, e não vai ter futuro preso do dia a dia. O futuro só começa no amanhã, não começa no hoje. Eu quero, sim, deixar aqui um apelo para os governadores, que eles precisam assumir um protagonismo nesse momento, como os governadores do passado sempre tiveram presente. Eu gostaria, senador, de passar a palavra ao senador Álvaro, depois ao senador Anastasia, que pediram a parte. Senador Cristóvão, primeiramente os cumprimentos a Vossa Excelência, sempre de forma didática, expondo os problemas do país e, obviamente, tentando encontrar caminhos que signifiquem solução. A conclusão que chegamos, senador Cristóvão, é que o governo, o PT e o governo, construíram um monstro e se tornaram refém desse monstro. Esse monstro é o sistema de governança implantado no país, esse modelo de promiscuidade, que acabou sendo clonado em alguns estados, tornando-se inclusive suprapartidário. Eu não vejo alternativa para o país a não ser do sepultamento desse modelo. E Vossa Excelência convoca agentes essenciais para essa mudança de modelo, os governadores. Nós, no passado, senador Ataídes, batizávamos de República dos Governadores, porque eles exerciam grande influência nas decisões nacionais. Hoje, como
focaliza Vossa Excelência, os governadores estão distantes do governo central. Mas eu indago, e Vossa Excelência pode, inclusive, refletir e responder. De quem é a culpa? Não é de quem preside o país? Certamente a responsabilidade maior é de quem preside o país, que deveria estar convocando os governadores para o debate dos problemas nacionais e a busca de solução. A presidente Dilma não tem vocação política, não tem capacidade de liderança, não consegue articular politicamente e, por isso, afasta aqueles que poderiam ser os seus colaboradores imediatos. Até porque quem governa um Estado coloca sempre em primeiro plano o interesse administrativo da unidade que preside na federação. Vossa Excelência traz para o debate, portanto, uma questão fundamental nesse momento de crise que vive o país. Obrigado, senador Álvaro. Eu quero dizer o seguinte: primeiro, que realmente a culpa e a responsabilidade é da presidente Dilma. A pele é nossa. Agora, ela não faz esse papel. Um dos governadores com quem eu conversei recentemente foi convidado por ela, esteve numa reunião e disse, não vou citar o nome dele, que teve vontade de se levantar e ir embora. Que ela chamou, fez um discurso e pronto. Mandou 2 ministros falar e pronto. Ela tinha que ouvir os governadores. Agora eles tinham que chegar aqui com posições também, com posições firmes, de para onde ir o Brasil, com sugestões claras do que é que ela deve fazer, senador Aziz. Não, ela chamou e falou qualquer coisa e pronto. Ele me disse, eu tive vontade de me levantar e ir embora. Então aí não adianta. Então ela não está cumprindo o seu papel. Mas já que ela não está cumprindo, outros têm que cumprir. Nós tentamos aqui. Eu acho que os governadores têm uma responsabilidade. E eu estava olhando aqui praticamente metade dos que estão presentes aqui já foram governador. Então, entendem bem isso. Eu lamento que não tenham assumido a posição de protagonista que, nesse momento, a história exige dos governadores. Eles têm direito de dizer que nós também não estamos tendo a competência suficiente para cumprir o papel da gente e levar adiante o que a gente acha que deve. Mas eles são governadores, também devem ter. Senador Anastasia. Muito obrigado, senador Cristóvão Buarque. Primeiro, queria cumprimentar também Vossa Excelência pela lucidez de vosso pronunciamento, corroborar igualmente com a parte do eminente senador Álvaro Dias e dizer a Vossa Excelência que o seu pronunciamento é perfeito porque se quadra de maneira adequada à fragilidade, à tibieza da Federação Brasileira que, lamentavelmente, vivemos no dia de hoje. O papel dos governadores, de fato, reduziu-se, dado um processo agudo de centralização política, tributária, financeira e de competências na esfera federal, agravado por uma falta de liderança que hoje existe no Brasil e que é patente, reconhecido por todos. Se no passado tivemos, na história republicana brasileira, a famosa política dos governadores, tanto ao tempo da República Velha, como também sob a égide da Constituição de 46 e na redemocratização pós-85, a figuras fulgurantes de governadores, como Tancredo, Franco Montoro, Pedro Simões, podia citar aqui tantos, e não quero fazê-lo exatamente para não cometer equívocos, é exatamente pelo fato que os governadores tinham protagonismo político relevante. Hoje, lamentavelmente, como Vossa Excelência disse muito bem, os governadores desprovidos de meios se converteram em contadores de poucos recursos, como disse Vossa Excelência, não secretários da Fazenda, mas da administração, como lembrava aqui o senador Cássio Cunha Lima. A fragilidade da federação é, pois, a pedra angular a ser revertida. No momento que nós devolvermos aos Estados Federados brasileiros atribuições, competências, instrumentos e forma de atuação, é claro que os governadores terão protagonismo maior e, evidentemente, dependendo sempre de uma liderança nacional comprometida com esse quadro e não com o modelo atual de uma centralização que quer converter estados e municípios e, portanto, governadores e prefeitos em súditos de um governo central que se torne extremamente centralizador. Quero, portanto, cumprimentar Vossa Excelência pelo belo e oportuno pronunciamento. Senador Cristóvão Buarque, permitiria uma parte. Com a palavra, Vossa Excelência, senador Cristóvão.
nem de crédito eles conseguem ter. Mas, de qualquer maneira, eles têm que se insurgir até contra essa realidade. Senador Aziz. Como é que está a luta? Vossa Excelência traz uma prática que nos últimos anos tem acontecido no Brasil, mas não diria que vem acontecendo nos últimos 13 anos, 12 anos. Os governadores são chamados às reuniões com o presidente e lá são comunicados pelo presidente quais são as obras que vão fazer. E vem piorando, porque se esvaziou o poder dos ministérios para se criar programas como o PAC 1, PAC 2, PAC 3, em que todo o bolo do recurso vai para alguns poucos que vão definir o que é importante para os estados brasileiros. E os governadores são comunicados, como eu fui como governador várias vezes comunicados, olha, vão fazer isso lá no Amazonas. Uma vez, numa reunião com a presidenta Dilma, ela me mostrava que o Ministério da Educação tinha decidido fazer escolas técnicas, o IFAM, em alguns municípios. E quando ela foi me mostrar os municípios, eu disse, presidente, mas esse município daqui, no mapa, parece pertinho, mas de barco demora 3 dias para chegar. Então é impossível a senhora fazer um núcleo do IFAM aqui e os outros municípios serem contemplados, porque não tem como eles se locomoverem. É um exemplo. Eu me lembro de várias reuniões com a presidenta Dilma e com o presidente Lula, isso eu estou falando como governador, em que os governadores são comunicados. Eles não são comunicados e nem são ouvidos na hora que você tem que cortar recursos que são distribuídos para os estados, como aconteceu diversas vezes, que se fez muita festa com dinheiro dos estados e dos municípios. Tanto é, hoje você vê os municípios quebrados, os estados quebrados, todos na lei de... E diria a Vossa Excelência que é um caso preocupante para todos nós, muito preocupante. Mas Vossa Excelência coloca uma coisa, eu não conheço líder que se transformou numa grande liderança e entrou para a história, senador Cristóvão, na época de bonança. Os grandes líderes se tornaram grandes líderes dos seus países numa época de dificuldade. E é isso que, na primeira reunião que eu estive com a presidenta Dilma, eu disse a ela, a senhora precisa nos liderar. Porque a liderança se torna, a liderança, no momento de muito dinheiro, de emprego pleno, ela passa pelo governo. Ela não marca uma história. Mas aqueles líderes que tiveram que tomar decisões que, a curto e médio prazo, a nação viu que aquelas decisões, mesmo que sejam decisões negativas, naquele primeiro momento, eles se tornaram grandes homens das nações que governaram. Isso está na história do Brasil, isso está na história americana, está na história dos grandes países do mundo. Então, eu acho que esse é o momento que a presidenta Dilma tem a reflexão que ela poderia liderar um processo para retirar e sair o Brasil dessa crise. Mas não dá para escamotear, não dá para mentir, não dá para me sentar no início do ano com o ministro da Fazenda, o ministro Levi, com o ministro do Planejamento, eles contarem uma história e agora vir com outras histórias para que a gente embarque nessas histórias. Não, nós queremos uma história verdadeira para esse país. E essa história verdadeira só com uma pessoa liderando. Se ela é homem, seja mulher, não estamos aqui dizendo, mas a presidenta Dilma precisa fazer o papel da grande líder para tirar esse país, senão nós vamos estar debatendo aqui a crise e não as soluções para ela. Obrigado, senador. Realmente, eu vou passar para o senador Elmano. Eu só quero dizer que, realmente, senador, às vezes, quando a gente está nos momentos fáceis, a gente pode até melhorar o currículo. Mas a biografia a gente só constrói nos momentos difíceis. Muito raramente se constrói uma boa biografia nos momentos de fartura e facilidade. Senador Elmano, depois o senador Zé Agripino. Senador Cristóvão, Vossa Excelência sempre tem qualificado este Senado pela isenção, pela independência, pela contundência dos vossos pronunciamentos. Enfim, tem engrandecido esta casa. Vossa Excelência invocou os atuais governadores. Eu gostaria de listar 10 governadores presentes a esta sessão neste exato momento. Começando por Vossa Excelência,
Cristóvão Buarque, Antônio Anastasia, Tasso Gereissati, Cássio Cunha Lima, José Agripino Maia, o nosso Blairo Mais, Álvaro Dias, Omar Aziz, João Capiberibe e... Meu Deus, botei o nome aqui, enfim. Cássio Cunha. Citei. Enfim, 10 governadores presentes. No meu entendimento, todos aqui homens experientes, que governaram com muita sabedoria os seus estados. E creio que aqui, nesta casa, onde, por iniciativa do nosso presidente, ele convocou os governadores para discutir o Pacto Federativo, os prefeitos, principalmente das capitais, mas convidou a todos para discutir o mesmo tema. Lançou recentemente uma Agenda Brasil. Eu creio que é desta casa que é responsável pela federação, consequentemente pelos destinos da União, dos estados federados, dos municípios, pelo próprio Estado brasileiro, que, no meu entendimento, tenho insistido nisso, vive uma profunda crise. Nós temos uma crise do Estado brasileiro. Haja visto que começou com o Rio Grande do Sul, que embora caracterize uma crise da federação, e terá inexoravelmente um efeito cascata. O que o Rio Grande do Sul passa hoje, muitos estados deverão passar em breve, e nós não podemos esperar que o desastre aconteça. Nós temos que tomar, no meu entendimento, a iniciativa é agora. Nós estamos com o Estado brasileiro em crise e uma federação. A palavra. Enfim, no meu entendimento, meu nobre e estimado senador Cristóvão Buarque, aqui tem ex-governadores desta casa, ex-ministros de estados. Então, nós temos que buscar uma saída. Nós falamos muito, eu ouvi muitos discursos, mas nós temos que partir para a ação. E é esta casa, é o Senado, ou é o Congresso Nacional, no meu entendimento, que deve sair as soluções. Então, eu creio, foi oportuno, Vossa Excelência, invocar os governadores atuais, mas eu invocaria os ex-governadores que têm assento aqui nesta casa, para que tome uma iniciativa, junto à presidência, enfim, Conselho de República, que busquemos uma saída para o país aqui nesta casa. É o apelo que eu queria fazer. Sei que os ex-governadores, aqui nós temos presidentes dos partidos mais representativos da vida nacional, e eu tenho certeza que os governadores presentes aqui, eu listei 10, e temos outros, nós poderíamos, no meu entendimento, com um presidente sensível, já tomou iniciativas brilhantes aqui neste momento, com relação ao destino da nossa federação, consequentemente do Estado brasileiro. É um apelo que eu faço a Vossa Excelência e a todos que estão aqui, que busquemos agora, não deixemos para o amanhã. O Brasil exige isso. Não podemos estar testemunhando como espectadores e não como atores esse processo que está aí. É umas considerações que eu tinha que fazer. Estou chegando nesta casa acreditando na democracia, acreditando, sobretudo, na experiência dos senhores senadores que estão nos ouvindo nesse instante, nessa hora. Era a consideração que eu tinha a fazer, senhor presidente. Obrigado, senador. Mas eu quero dizer que o senhor fez duas sugestões interessantes. Uma é que, já que eu fiz um chamamento aos governadores, o senhor fez um chamamento aos senadores que foram governador, cada um deles. A segunda coisa eu achei ainda mais interessante. Existe na Constituição uma coisa chamada Conselho da República, que é para ser chamado nos momentos graves que um país atravessa,
sobretudo de ameaças externas, mas também ameaças internas, como nós estamos vivendo. Eu creio que é uma sugestão que deveria ser levada ao presidente Dilma. Convoque o Conselho, dialogue com eles, diga o que está achando, não faça uma meia-culpa, faça uma meia-culpa ao Brasil inteiro, de verdade, reconhecendo seus erros. Mas duas sugestões interessantes. Presidente, eu passo a palavra ao senador Zé Agripino, que é o último que pediu uma parte. Senador Cristóvão Buarque, Vossa Excelência está sempre abordando temas oportunos e aborda a importância dos governadores nesse momento e dificuldade pela qual passa o país. Eu botei a carapuça no chamamento do senador, nosso colega Elmano Ferrer, do Piauí. Eu era governador em 85, só que naquela época nós não vivíamos um momento como que o Brasil vive hoje. O Brasil vive hoje uma crise tríplice, uma crise econômica, uma crise política e uma crise ética. Em 85 eu era governador. Eu tinha sucedido Lavoisier Maia, que tinha deixado o Estado, meu Estado, o Rio Grande do Norte, em situação equilibrada. E eu vinha governando com relativo equilíbrio. Não havia crise econômica e havia, portanto, liberdade. Foi por conta dessa liberdade que aconteceu, por exemplo, a transição democrática. O candidato a presidente da República, do presidente Figueiredo, não era Tancredo, nem era Andreasa, que era o meu candidato, era Paulo Maluf. E eu disse a ele, se Paulo Maluf for o candidato do meu partido, o senhor pode estar certo de que eu voto contra ele no colégio eleitoral. Naquela época era o colégio eleitoral, cada governador tinha 6 votos no colégio eleitoral, independente dos votos dos parlamentares. E assim foi, quando houve uma manobra e Paulo Maluf resultou candidato do meu partido, naquela época era o PDS, eu tentei comunicar ao presidente que não me recebeu, fez todo tipo de grosseria, lamentavelmente comigo, e eu rompi. Eu fui o primeiro governador de um estado pequeno como o Rio Grande do Norte, o primeiro governador a publicamente declarar o meu rompimento, porque eu não votaria num candidato que não tivesse compromisso com a redemocratização, com a realização de eleições diretas para presidente da República. Maluf não tinha. E eu apoiei Tancredo, e depois de mim vieram todos os outros governadores do Nordeste e Tancredo ganhou no colégio eleitoral por conta daquele gesto de um governador de um estado pequeno, mas que tinha alçada para fazer. Então, eu vesti a carapuça daquele chamamento de Elmano Ferrer para prestar essa colaboração. O Brasil de hoje, senador Cristóvão, é o Brasil de Sartori. O Rio Grande do Sul é o estado modelo de colonização, de economia, e está passando vexames que a imprensa livre mostra. As greves, o quebra-quebra, a ausência de serviços públicos, pela falência dos serviços públicos, pela falência das finanças públicas do estado do Rio Grande do Sul. E vou lhe dizer uma coisa, Brasília, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia, é o Rio Grande do Sul de amanhã. Vão todos eles, por conta de quê? Da crise econômica gerada pelo desgoverno do PT, que está levando a economia a uma escalada descendente irrefreável. A perda do ICMS, a perda do fundo de participação dos estados é proporcional à perda da Receita Federal. O que é preciso é que os governadores acordem cedo e se unam para tomar uma providência com as suas próprias bancadas federais, para que haja uma tomada de posição pela salvação nacional, pela salvação do país. O Brasil está no plano inclinado, em queda livre. E os governadores que estão em grandes dificuldades, assistindo também à perspectiva de sua queda livre, precisam acordar. Daí a importância do discurso de Vossa Excelência. Em chamar a atenção dos governadores, seja de Minas Gerais, seja de São Paulo, seja da Bahia, seja do Rio de Janeiro, que vai ter as Olimpíadas e precisa da ação e do apoio do governo federal, que eu não sei se vai vir, se vai acontecer ou não vai acontecer, mas o discurso de Vossa Excelência é muito oportuno por isso, é um chamamento à responsabilidade nacional. E eu falo com a autoridade de quem viveu este momento. No meu primeiro governo, em 85, eu tinha 40 anos de idade, tinha 39, 40 anos de idade, e tive a
a oportunidade de tomar a iniciativa em benefício daquilo que eu julgava oportuno, apoiar um candidato que fizesse como fez. Eu apoiei Tancredo morreu, mas ficou Sarney, que fez a transição. Foi neste governo em seguida que ocorreu a primeira eleição direta para presidente da República. Está na hora do Brasil acordar e os governadores entenderem que eles são parte da responsabilidade de um projeto de salvação nacional. Cumprimentos a Vossa Excelência pelo oportuno pronunciamento dessa tarde. Obrigado, senador. E eu quero dizer que quando eu falei em 64, lembrei que dos dois lados eram governadores. Realmente o senhor me trouxe a lembrança de 85, muito mais próximo a mim, quando dois governadores foram fundamentais, Tancredo e Montoro, mas foi na reunião da Sudene, em Montes Claros, em que Tancredo apresentou uma proposta dele para o Nordeste, que o senhor presente e com os outros governadores, foi ali que houve a viabilização da eleição do Tancredo. Até ali era uma hipótese. A partir daquela reunião, graças à mudança de lado mesmo, ao lado do novo, do que era necessário dos governadores do Nordeste, é que se fez possível a redemocratização. É isso. É mais uma prova do protagonismo dos governadores na história do Brasil, que nós não estamos tendo hoje, apesar dos grandes nomes que são os nossos governadores. É isso, senhor presidente. Agradeço o tempo que me permitiu e estou pronto para a sessão que o senhor vai presidir.